Bom dia, paz do Senhor. Cadê a Vitória, gente? Eu fiz isso aqui. Bom dia, paz. Oi, Vitória, eu vou te chamar de novo, perdão. Tinha travado mesmo, né? Acho que tinha aceitado a ligação. Vitória, me perdoa. Passou um negócio aqui na frente da tela. Eu fui tirar o negócio, saiu do ao vivo, entrou para fazer stories. Aí eu fiquei sem entender por que você sumiu. E fiquei aqui falando, te chamando, achando que tinha acontecido a mesma coisa da hora da ligação, né? E não foi. Eu tinha encerrado o vídeo, não foi na tela do celular. Porque hoje, eu acho que eu amanheci com esse pé meio mais gelado do que o normal, porque não é possível não, já é a segunda vez que eu faço besteira aqui. Então, vamos iniciar. Tá travando um pouco, né? Eu tô vendo aqui que tá travando um pouco. Não sei se minha internet não está boa. Agora de manhã. Você tá conseguindo ver? Tá me ouvindo Tô, direitinho? tô. Então vamos. Qualquer coisa você me fala aí. Gente, eu não vou botar a mão aqui no celular mais para dar uma olhada nos comentários. Né? Só vou ler o que aparecer aqui para mim, porque vocês viram que eu já fiz besteira aqui, né? Então eu vou botar a mão aqui no celular, mas não. Tá bom? Então vamos dar início, Vitória. Eu faço a oração, aí você louva um hino da harpa, eu louvo outro, tá bom? E Tá depois bom. você pode trazer a palavra e no final a gente faz a oração. Vamos Amém. lá, feche os seus olhos aí na sua casa, pra gente falar com Deus. Tenho falado todos os dias, né? Ore aí dentro do seu lar, né? Que é uma bênção para o Senhor, né? Louve, faça a sua parte aí no seu devocional, né? Vamos ficar só nas palavras, né? Para que você possa praticar o seu devocional. Então, feche Amém. seus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu entro na sua presença nessa manhã, meu Deus. Primeiramente, perdão pelas minhas falhas, Sim, mano. meus pecados, minhas iniquidades, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero, meu Deus, te render graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, nesses dias. Pelo Senhor, meu Pai, ter permitido entrar, meu Pai, mulheres aqui, mulheres de oração, mulheres, meu Pai, que têm buscado a sua face, buscado, meu Deus, fazer a sua vontade, Pai. Continua falando com a gente, meu Deus. Continue, Senhor, usando, meu Deus, essas pessoas que aqui estão entrando, meu Deus, para estar falando com a gente, mesmo que seja, meu Pai, por confronto, correção, meu Pai, pois nós sabemos que um pai que ama, ele corrige, meu Deus. Então continue falando com a gente, Pai. Usa a tua serva, usa a Vitória conforme a sua vontade, o seu querer, meu Pai. Que é a boca do Senhor nessa terra. Repreende todo espírito de atrapalho, meu Pai, todo levante do inimigo, todo nervosismo, tudo aquilo, meu Pai, que tem sido enviado, meu Pai, para atrapalhar, meu Pai, venha cair por terra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Visita a casa dela, os seus pais, seu irmão, seus familiares, meu Deus. Repreenda todo o espírito contrário, meu Pai. Tudo, meu Deus, que está sendo enviado, meu Pai, contra a vida deles, venha cair por terra. Toma todos que aqui estão, todos que ainda vão entrar em suas santas mãos, Pai, nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai, então, para que a gente possa estar entendendo tudo aquilo que o Senhor tem falado com a gente diariamente, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. 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 Dar, pode dar início, Vitória, com o louvor. Cantando o hino da harpa.
Vou cantar o 116. Qual? 116. Ah, tá. Me deu uma travadinha. 116. Pode ir. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória a Deus seja dado ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus. Hoje nós somos Glória a livres, Deus. né? Aleluia. Verdade. Eu vou estar louvando 127. Tá. Eu peço perdão, né, a quem já está assistindo aí, que tá travando, né? Tá travando bastante aqui, né? Toda hora dá uma pequena pausa. Mas eu acredito que seja a internet que não está boa, né? Hoje eu vou ligar novamente lá, porque tem estado assim pela manhã. Tinha parado, né? Eu liguei reclamando, tinha parado, mas agora pelo jeito que tô, né? Mas mais tarde eu vou resolver. O 127, o Senhor da Safe está chamando. Amém. O Senhor da Safe está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando. Salvação participar. Fala, Deus, toca-lhe com brasa de Tua fala, eu. Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador, mas o fogo santo torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus.
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que estão expirando, sem ter esperança em Deus. Vai depressa, avise anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Posso falar mais uma vez nos nossos corações nessa manhã, né? Peço perdão aos irmãos que estejam nos ouvindo. Está travando um pouco, né? Eu vou, Vitória, ir lá para a sala para ver se lá do lado do roteador fica melhor. Acredito que é a minha internet que está travando muito. Tá bom? Só um minutinho. Eu não vou tocar a tela para não correr o risco de fazer besteira novamente. Mas eu vou lá para a sala comigo. Agora eu vou para do lado do roteador. Vamos ver. Mas em compensação aqui é mais escuro. Né? Mas vamos lá. Ver se eu consigo apoiar o celular aqui em alguma coisa. Ai, Deus. Tá bem. É que eu tô despreparada aqui, né? Calma aí, Vitória. Calma aí que eu vou pegar um negócio ali. Calma aí. Tá bom. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Vai ficar um pouco mais escuro, né? Que aqui a sala. Eu não abri a janela ainda. Mas agora tá melhor, não tá? Parece que parou de travar um pouco. Então, vamos ver se aqui vai funcionar melhor. Então, pode ficar à vontade aí, Vitória. Tá bom. Irmãos, abram Provérbios 11, 2. Vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas os humildes está a sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, hoje a gente está na caminhada, antes da nossa caminhada, a gente não pode deixar a soberba chegar nos nossos corações, até na igreja, porque, por exemplo,
a gente às vezes pode achar que é coisas mínimas, mas que faz uma grande diferença. Por exemplo, às vezes tem uma irmã que está cantando muito feio, mas Deus às vezes pode estar recebendo, e às vezes a gente está achando que a gente está cantando melhor, e se a gente ficar achando que a gente está cantando melhor, a gente vai começar a criar soberba, porque ninguém canta melhor, ninguém prega melhor, é Deus que vai nos conduzindo, né? E a soberba não traz benefício nenhum pra gente, sem malefício. E o que é humilde? É a pessoa andar com a roupa rasgada? Não, a humildade é a gente reconhecer que Deus, ele é o Deus da nossa vida, que ele é o nosso provedor, que ele cuida da gente, a gente tem que ser humilde debaixo dele. Quando a gente tem que orar, se humilhar na presença dele, que aí ele vai achar graça, porque em Mateus 5:5 vai nos dizer, só um minutinho. Mateus 5:5. Bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. Então, nós temos que ser humilde na presença do Senhor, humilde com o próximo, humilde com os irmãos, humilde em tudo, porque a humildade nós veremos a Deus. E Deus se agrada da humildade, né? E também em Mateus 23:12, vai nos dizer... 23:12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Como eu falei, quando a gente estiver cantando, a gente não tem que se exaltar. Quando a gente estiver pregando, não tem que se exaltar. Quando estiver orando, porque Deus abate, Deus humilha. Agora, quem dá graça a Deus, Deus honra. Porque os humildes acham a honra. Deus vai honrar a gente se a gente continuar sendo humilde na presença dele. Porque se a gente achar que a gente é melhor em tudo, Deus abate nós porque nós não somos nada. Quem é tudo é Deus. Então, nós temos que estar sempre sendo humilde na presença do Senhor. E essa é a palavra que Deus me deu. Uma palavra abençoada, né, Vitória? Nós estamos num tempo que as pessoas querem ser servido e esquecem de servir, né? Sim. E esquece, né? Hoje nós estamos num tempo que as pessoas querem os melhores lugares, querem estar, né, de frente, querem estar sendo exaltado, esquece que é tudo para a honra e glória, né, do Senhor, né? E a palavra de Deus chega a dizer que aquele que quer, né, ser grande, que ele seja como uma criança, né, no reino de Deus, né? E aí, se a gente for olhar para a criança não tem isso. A criança ela não tem soberba. A criança ela não quer ser melhor do que ninguém, né? É A verdade. criança ela tem um coração puro. Ainda que a gente, né, como pais, às vezes corrigimos, né? Se você der uma palmada no seu filho agora, você não, né? Você não tem filho. Mas se a gente der uma palmada no filho agora, daqui a pouco seu filho vem, te abraça bem e não guarda rancor, né? Quantas vezes você é bem mais nova, né? Brinca, aí briga, daqui a pouco vai e volta, né? É um coração de criança. Não é? Até hoje Pode mesmo, falar. se você for ver, as igrejas em si, muitas das igrejas tá, tipo, por exemplo, a minha igreja é melhor, a minha igreja lá é muito bom, é muito grande, muito bonita, e você vê que já é coisa do maligno, querendo ou não, porque nenhuma igreja é melhor do que a outra, porque a igreja é de Cristo, então Verdade. é tudo a mesma coisa, tipo assim. Claro, tem coisas que são erradas, mas a gente não pode achar que a nossa igreja é melhor do que a outra, porque não é. Não é. Existe é o tempo, né, de muitas pessoas se acharem mais santo que outras, né? E acharem que por isso são melhores, as igrejas são melhores. Aí você vai numa igreja cheia de bananã, cheia de ornamentação, né? E você, muitas das vezes, você vê que já perdeu o foco,
E aí você vai numa igrejazinha humilde, pequenininha, né? Muitas das vezes, né, dentro de algum lugar, ou num culto que seja feito em um lar, e a presença do Senhor é notória, porque o Senhor acha graça diante dos humildes. Aí você vê lá as pessoas com o coração aquebrantado, humilde, que não foram ali para ficar vigiando ninguém, não foram ali olhar para um lado, para o outro, para ver como que fulano tá, para ver como Bertano tá, vai para adorar a Deus de verdade, né? E Verdade. recebe muito da parte do Senhor e a gente vê uma graça diferenciada, né? É uma coisa que eu sempre falo com a irmã, né? Quando a gente está conversando, eu falo com a irmã Jaqueline, eu falo muito sobre isso, que a gente vai a lugares pequenos, muito humildes, e você vê Deus dentro desses lugares de uma maneira surreal. Mas é porque muitas das vezes aquelas pessoas não estão contaminadas, né, com a soberba, que é o que mais afasta Deus do homem. Com certeza é a soberba, gente, porque Satanás, ele foi, né, Soberbo. tudo que aconteceu com ele foi a soberba dele querer ser igual a Deus. Então, Mas é a realidade. isso é muito complicado. As pessoas têm que buscar, né? O que deixa eu ver enquanto tá piscando, que senão vai sumir. Verdade. Porque o rótulo de igreja não salva ninguém. Temos que adorar o Espírito, temos que adorar em espírito e em verdade. É verdade, gente. Se você for ver a Bíblia, gente, de uma ponta a outra, em lugar nenhum da Bíblia, você vai achar que Jesus vai chegar lá, que você vai chegar lá e estar diante de Jesus e ele vai falar: bem-vindo, igreja tal, bem-vindo, igreja tal, bem-vindo, igreja tal. Não tem. A Bíblia não diz isso e nós sabemos que não. Nós somos um só povo, né? Somos filhos de um só Deus. Então a gente tem que se unir, né? E foi isso que eu falei ontem. Infelizmente, né? Hoje a gente vê reino contra reino. O próprio povo de Deus contra o próprio povo de Deus. Porque a união. A respeito das igrejas. Pode falar? Pode falar. Pode terminar. Então, as pessoas não deixam muitas das vezes a desejar por causa disso. Irmãos que não falam com irmãos por causa de ser de outra denominação, irmãos que não falam, não concordam com o que a outra denominação faz. Eu, nesse dia, eu tive a oportunidade de falar, estava falando, porque não me interessa o que a outra denominação faz. Até porque, se ele está fazendo algo que não vai agradar a Deus, vai haver o dia do juízo. E eu ficar falando, condenando, apontando, eu estou errado. Aos meus olhos, né? E eu acredito que aos olhos de Deus também está errado. Porque o Senhor, né, é quem vai julgar todas as coisas. Né? A gente viu o testemunho do irmão Lucas, né? Eu cheguei já no final, mas nesse dia eu pude ouvir ele falou coisas erradas, tudo errado. Ele pediu a Deus para que envergonhasse ele. Você estava no dia de muito que o irmão Lucas contou? Tá. Eu creio que você estava, né? Você não faltou culto. E quando o pastor falou, me envergonhe, então, em oração, né? Que ele com Deus para que Deus envergonhasse ele por ele estar fazendo tudo de errado. Deus falou que não envergonharia ele, porque chegaria o dia dele acertar a conta com Deus, né? Chegaria o dia dele acertar a conta do que ele estava fazendo. Então, se a gente tivesse essa visão de que vai chegar o dia que todos acertarão conta, a gente cuidaria mais da nossa vida, né? Do que Deus tem para nós e esqueceria mais do próximo. Não estou dizendo, irmão, você está dizendo que tem que passar a mão no pecado? Não. Um pastor, ele tem sim que corrigir a sua ovelha, ele tem sim que chamar a sua ovelha, né? A correção. A Bíblia diz que se um irmão pecar, você chame ele, você fale com ele. Se ele não te der ouvido, você chame, né, mais testemunhas, fale diante da igreja. Sim, a Bíblia fala de correção, sim. Mas aqui a gente está falando de pessoas se acharem mais santas, se acharem melhor, deixar a soberba entrar no coração e ficar julgando, condenando, apontando o dedo contra as pessoas que fazem diferente, né? Mas fulano faz isso, ciclano faz isso, Bertano faz isso. E a gente faz o quê? Porque ninguém é santo, ninguém é isento de pecado. E a Bíblia diz que não existe pecadinho e pecadão. O pecado condena a idolatria, por um lado, e muitas das vezes idolatramos um filho, idolatramos um emprego, idolatramos um carro, idolatramos um pastor, né?
Quantas pessoas, gente, quantas pessoas idolatram o homem, idolatram um pastor, né? Acha que está acima de Deus, acha que está acima de todo mundo. Ah, não, porque a minha denominação é assim, a minha denominação é assado. O Senhor diz na palavra dele, na casa, né? Deixa eu ver como que é. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então a gente tem que estar atento a isso, Vitória. Você abordou algo muito interessante mesmo. Muito interessante que infelizmente tem feito as pessoas se perderem muito, tá olhando, né, para o lado, para o outro, não naquilo que tem que fazer, né? Pode falar. Porque, tipo assim, se as igrejas, em vez de falasse de uma e de outra, se unisse, fazia mais a força. Em vez de É, julgar, ontem eu falei sobre isso. antes... Ontem, Então é de Deus, porque eu nem cheguei a ver ontem a live sua, acabou que não deu pra mim assistir. Porque se eles parassem de julgar e se unisse, fazia muito mais a força. isso aí. Eu falei ontem sobre isso, que antigamente as igrejas eram mais fortes, o povo de Deus era mais forte pelo fato de que elas não se uniam para falar de outros, né? O inimigo, ele precisava, para ele matar alguém espiritualmente, ele tirava de dentro da igreja. Hoje não. Hoje a pessoa está mais morta do que viva, mas continua ali dentro. E aí dá lugar para soberba, dá lugar para inveja. E aí é o que acontece que a gente está falando, né? Se acham melhores, querem estar à frente, né? Querem estar chamando atenção, acha que o que vai salvar, né, é a tua igreja vai salvar. Não, mas a minha igreja tá certa, a igreja de fulano tá errada, a igreja de fulano faz isso, a igreja... Se a gente for parar para pensar, é porque é fácil você falar, mas se você for parar para ouvir, alguém vai ter algo para falar da sua igreja também. Porque nem Jesus agradou a todos, gente, apesar que nós sabemos que ele não veio para agradar ninguém. Ele veio para cumprir a palavra. Mas ele, sendo Deus, 100% operando milagres, fazendo tudo que ele fez na terra, ele não agradou a todos. Então, a gente não tem que pensar que nós somos melhores do que ninguém, porque vai ter sempre alguém para me criticar, vai ter sempre alguém para te criticar, né? Então, que a gente faça aquilo que tem que fazer e pare, né, de ficar olhando para o lado, para o outro, né? Fazer a vontade do Senhor e sermos, né? A Bíblia deixa bem clara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a gente falou sobre isso nesses dias, né? Que a gente não é um dos irmãos da própria igreja. Se nós somos um povo só, servimos ao único Deus, é a união de todos os irmãos. Porque nós todos somos irmãos da igreja. E querendo, então, por que eu não falo pro ciclano? Até às vezes mesmo a gente fica julgando a igreja porque nós somos falhos. E na palavra de Deus fala que a gente não temos que julgar ninguém. Porque senão nós vamos ser julgados, né? Isso aí, a gente esquece dessa parte, né? Com o mesmo peso que a gente julga, nós seremos julgados. E aí? Né? Nós estamos falando no intuito de que a pessoa se, né, como a palavra de Deus diz, que se o irmão pecar, você vai até o irmão, ou você tem falado, né, por condenar, falar para julgar, para apontar, para se achar mais santo que o outro, né? Porque não tem isso, gente. Diante de Deus não tem isso, né? E principalmente quando se bate muito nessa tecla, né? A gente tem que se unir mais. Eu vejo assim, né? O povo de Deus precisa se unir mais, né? O inferno, ele não prevalecerá contra a igreja, mas a igreja precisa estar mais unida para não ficar dando lugar para o inimigo, né? É irmão que não fala com irmão, é irmão que não... Isso é muito complicado, é feio e complicado. Isso é feio para nós homens, né? Que vemos isso, né? Nós homens, que eu falo homem no geral, você imagina aos olhos de Deus. E fora... né? Que um deixa de falar com o outro. Pode falar. Pode falar. Porque, tia, assim, como você não, pode falando, falar, já tinha terminado, pode falar. Quando muitos irmãos tá falando, não falam com o outro, sendo que eles lêem a Bíblia e não praticam, porque fala como que a gente é irmão e não fala com o outro. É irmão não existe. E tá de mal com o outro.
Sendo que a gente tem que amar o próximo. Não, Que em nenhum momento não você vê existe. na Não diz Bíblia que é que o fala que não, próximo. um irmão, alguma pessoa não falou com a outra. Né? Eu já ouvi pessoas falando, eu passo por ciclano, ciclano não me dá a paz do Senhor, fulano não me dá a paz do Senhor. A paz é do Senhor, né? Ele nos dá a paz que o mundo dá a paz, e a gente sabe assim, eu te dou a paz, se você não receber, a paz volta para mim. Então, se você não tá dando a paz, você não tem paz. Você não tem paz. Muitas das vezes, quando a pessoa passa por mim e não me dá a paz, e eu sei que é um irmão, né? É um irmão e não me dá a paz, eu fico em paz com aquilo porque eu sei que a gente só pode dar o que a gente tem. Se a pessoa não me deu a paz, ela é em paz. Né? E muitas das vezes não me dá a paz e eu dou a paz. E a pessoa nem responde. E eu falo, Senhor, tem misericórdia, que tá perdendo tempo, não tem noção ainda do que é realmente o evangelho, né? É, A gente tem que pedir a Deus para que tenha misericórdia, que Deus abra o entendimento da pessoa, né? E que as pessoas entendam, né, que não vai ser a placa da igreja tal, a placa da igreja tal, né? Infelizmente, né? Se perdemos muito isso, né, Vitória? A soberba do homem, tá falando né, muito. causa muito grande, né, das pessoas se acharem melhores do que os outros, né? E que a gente possa praticar de verdade, né, o que a palavra diz. Ó, quão bom e quão suave a união. Que os irmãos, se nós todos irmãos em Cristo, eu não tenho que me dar só com os irmãos que são da minha igreja, e eu não me dou com os irmãos que são da igreja A, da igreja B, que eu não concordo porque a igreja A usa certas vestes, porque a igreja B faz isso, porque a igreja C faz aquilo. Tá errado. Tá Tá, errado, porque se você está julgando, você está condenando o povo de Deus. E nem os nossos 5 dedos são iguais, tá? Nem os 5 dedos da nossa mão são iguais. Então, né, é impossível que nós sejamos todos iguais. A gente tem que respeitar, amar o nosso próximo, até porque a gente também tem um mandamento que a gente tem que amar o nosso próximo. Então, amará o seu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo, nem se ama, porque se você não é capaz de amar, porque a palavra de Deus deixa bem claro, né? Como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê, glória a né? Como Deus. que você pode amar, né? Como que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo a irmã Vitória porque ela é de outra igreja? Porque eu não concordo que a igreja da irmã Vitória faz isso, que a igreja da irmã Vitória faz aquilo. É um exemplo, né, irmãos? Que a irmã Ah, Vitória, né, quem sabe Vitória é da mesma congregação que eu vou. Então, eu estou falando no exemplo que é o geral e o que a gente tem visto hoje. A gente tem visto hoje. Pessoas que que levantam a placa da igreja, né, que exaltam a placa da igreja, mas muitas das vezes não ama nem o irmão que está dentro da sua própria igreja. O irmão entra, senta, sai, chora. O irmão está passando por alguma coisa e muitas das vezes não se chega nem perto do irmão para perguntar o porquê que ele está chorando. Ou, ó, pode contar comigo, né? Vou estar orando. Muitas das vezes a pessoa só precisa disso. E a pessoa acha, mas eu vou ficar com vergonha de o que ele está passando, o que ele está precisando. E a pessoa, né, não encontra dentro da igreja o acolhimento que ela precisa. Porque se está ali, precisa. Nós todos, ninguém vai só por ir, né? A gente vai porque a gente precisa do Senhor, né? Então, Vitória, eu louvo a Deus pela a sua vida, né? gente, Com a palavra. eu vejo nessa palavra que nós temos que estar sempre vigiando nós mesmos para nós não vir cair nesse pecado, né? Porque se o diabo caiu, quem dirá Isso nós aí. que somos carne? Então nós temos que estar sempre vigilante e se a gente ser sempre humilde na presença do Senhor. Isso aí. Né, o dia eu estava falando, e se a gente for olhar para dentro dos grandes homens, para dentro da Bíblia, nos grandes homens da Bíblia, a gente vai ver homens que pecaram, né, e se humilharam diante do Senhor. Né? Davi, ele era adúltero, ele foi adúltero, ele adulterou. Davi era sanguinário, né?
mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era humilde, porque ele reconhecia o seu erro, ele reconhecia o seu pecado, né? E se humilhava diante do Senhor, né? Assim como Moisés, que assassinou, mas ele também reconheceu, né? O Senhor perdoou, que a gente possa reconhecer, que a gente possa hoje ter uma mentalidade diferente, né? Que seja, né? Aos poucos, irmãos. O primeiro passo que a gente der já é muito importante, né? Se você, né, tem tido um comportamento assim, que possa reconhecer, né, Vitória? Que possa reconhecer, que possa passar pelo aquele irmãozinho da paz do Senhor, que possa, né, evitar falar daqueles que não estão fazendo de acordo com o que você acha que é certo, ou até mesmo que a Bíblia está dizendo que é de um jeito, a pessoa está fazendo de outro. Se você já alertou, se você já falou a respeito e a pessoa é conhecedora da palavra, dança o seu coração que aquele que hoje é um advogado vai vir como juiz. E cabe somente a ele julgar todas as coisas. Não cabe a nós estarmos julgando e apontando diariamente. Mas é isso, faz aquilo, eu não concordo com isso. Como a gente está falando de denominação, eu vou falar rasgada agora uma coisa clara. Se você não concorda com o que a igreja X faz e a igreja X, não vá na igreja X, na igreja Y. Continue na sua. Mas não fique falando, porque não cabe a você, todos nós acertaremos conta com o Senhor, né? Mas não deixe de tratar como irmão, porque o Senhor veio para nós, para os doentes, né? Que hoje somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas um dia nós estivemos na perdição do pecado, né? Então, né, é a palavra muito abençoada, né, que a Vitória trouxe a respeito da soberba e da humildade, né? E o Senhor nos direcionou a estar falando aí, né, a respeito das pessoas que, infelizmente, hoje, no dia de hoje, se acham mais que as outras, acha que só a igreja X vai ser salva, só a igreja Y vai ser salva, e assim dando força, né, para o inimigo, né? Porque aí quando você vê uma pessoa que está no começo da caminhada, né, Vitória? Aí a pessoa está no começo da caminhada, tá visita aqui, visita ali, e muitas das vezes chega num lugar e só ouve críticas, só ouve, né, apontamentos, ao invés de ter um acolhimento, vai ouvir pessoas, né, criticando. E é isso aí deixa a pessoa até assim. Eu vim para a igreja para poder ouvir algo da parte de Deus, eu preciso ouvir algo da parte de Deus, e acaba não ouvindo, né? Porque é só críticas, é só pregando sobre coisas que não edificam. Afastando a pessoa da igreja. Afasta a pessoa. Eu estou falando, irmãos, no geral, entendeu? Não estou falando só de A, de B, de C. Estou falando no geral, porque se a gente a gente tem a oportunidade de visitar, né? A gente muitas das vezes se perdem ao falar demais, né? E às vezes a gente ganha, né, por falar, mas falar o que edifica, o que trazer, né, aos corações daquelas pessoas o que elas realmente precisam, né? Então, eu glorifico a Deus pela sua vida, Vitória, uma palavra, né, abençoada que nos trouxe nessa manhã, né? Que a gente possa estar vigilante, né, a respeito de estar apontando e condenando, porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor falará pra gente, né, o Senhor falará pra gente, né, chamará o nosso nome, né, e nós estaremos lá com ele. Ele não vai chamar a placa de igreja, ele não vai chamar quem está mais bem vestido, ele não vai chamar aquele que sentou nas melhores cadeiras, até porque se a gente for ver, né, o rico e o Lázaro, a gente vai ver, né, que o Senhor é diferente. Então, que a gente possa reconhecer isso enquanto há tempo, né, irmãos? E a palavra de Deus diz, né, que a gente se volte lá onde a gente caiu, né, para que a gente possa, né, nos arrepender. E se a gente tem praticado, né, esse tipo de coisa, que a gente se arrependa, né, que a gente se arrependa, se humilhe diante do Senhor. Amém? Você pode estar fazendo uma oração, Vitória, e logo depois eu vou estar fazendo a oração de encerrar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa grande oportunidade que a irmã Camila me deu, Senhor. Abençoa a tua serva, Senhor. Honra cada dia mais ela, Senhor.
Supre as necessidades dela, abençoa a casa dela, a família dela, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais essas lives dela, Senhor. Abençoa cada irmão que está nessa live, Senhor. Que venha chegar essa palavra no coração dele, Senhor. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor, em concordância com a tua serva, Pai, em nome, Pai. Louva o Senhor, meu Deus, por o Senhor estar falando, meu Deus, cada dia mais com a gente, meu Deus. Louva o Senhor, meu Deus, por ter usado a Vitória para estar aqui, né, trazendo essa palavra abençoada, Pai. Muito obrigado por falar mais uma vez no nosso coração, meu Deus. E que a gente possa, meu Pai, reconhecer, meu Deus, reconhecer as nossas falhas, reconhecer, meu Deus, que estamos errando às vezes, meu Pai, muitas das vezes juntos apontamos, meu Deus, e sabemos que isso não agrada a Ti, meu Pai. Porque, meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem estado como advogado, tem lutado pelas nossas causas, mas que o Senhor virá como juiz e cabe ao Senhor julgar todas as coisas, meu Pai. Toma, meu Pai, as nossas vidas em suas santas mãos, Pai, nos dê direção, meu Deus. E, meu Pai, eu te peço que se a gente, meu Pai, estejamos, meu Pai, nos perdendo, estamos, meu Pai, nos perdendo, olhando de um lado para o outro, que a gente possa ter entendimento, porque a sua palavra diz que nós temos que olhar somente para Ti, que é o autor e consumador de todas as coisas. Então, toma, Pai, e todos que aqui estão em suas santas mãos, Pai, cada família aqui representada em suas santas mãos, meu Pai. Repreenda, meu Pai, todo espírito contrário, meu Deus. Meu Pai, que o seu povo, meu Pai, que aqui está ouvindo a sua palavra, possa ter entendimento, sabedoria, meu Pai. Continue nos usando, meu Pai, conforme a sua vontade e o seu querer, Pai. E que não sejamos somente ouvintes da sua palavra, mas praticantes, Pai. Nos dê sabedoria, discernimento, Pai. Toma a irmã Vitória em suas santas mãos, meu Pai, a casa dela, meu Pai, as causas dela, meu Pai. Guarde essa jovem, meu Pai, na sua presença, meu Deus, e que ela continue, meu Pai, sendo boca do Senhor nessa terra, Pai, porque eu creio que o Senhor fará grandes coisas através da vida dela, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, estar guardando toda a sua casa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cada um que aqui está, meu Pai, o Senhor possa estar visitando, meu Pai, acampa um anjo ao nosso redor nesse dia, meu Pai. Nos dê um dia abençoado, um dia, meu Pai, próspero, meu Pai, um dia, meu Pai, na sua presença. Continue falando conosco, meu Pai, durante esse dia, meu Pai. Palestra nossos corações, meu Pai, no decorrer desse dia, meu Pai. Toma tudo e todos em suas santas mãos. Receba, meu Pai, tudo que fizemos aqui, meu Pai, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vitória, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada a você pela oportunidade, né? Amém. Que você continue nessa menina, né, adorável que você é, né, que o Senhor te guarde, né, Amém. e te conte uma menina com coração puro, tá bom? Amém. Muito Beijo, obrigada. fique com Deus. A paz do Senhor, povo. Bom dia para todos. Fiquem com Deus. A live vai estar salva. Amém? Amém. Tchau, bom dia.